Eu vou te mostrar agora exatamente o caminho que fará você ganhar 20 mil por mês como terapeuta. E eu vou te dizer algo aqui que ninguém tem coragem de falar, porém, como eu sou prática, eu vou direto ao ponto com você. A forma como você vende a sua terapia hoje está fazendo você ficar sem dinheiro e te mantendo pobre. Se você é terapeuta, atende pacientes e vê resultado do seu trabalho acontecendo, e mesmo assim está ali tentando sair dos 3, 5 mil por mês para chegar a 10, 20 mil, o processo para você fazer isso acabou de ficar bem simples. Eu vou ser bem honesta com você. Eu tenho visto muitos terapeutas dizendo que viver de terapia não é possível, que tem muita concorrência, que os pacientes não querem pagar e que não pode aumentar o valor por causa disso. Mas para mim está bem claro que nunca foi isso, e eu vou te revelar o porquê. Os pacientes, eles não estão pagando mais por sessão, eles não pagam mais por uma hora de escuta e muito menos querem resolver a vida toda deles e ficar várias sessões com você. Eles pagam por transformação agora. O que você vai causar de impacto na vida dele. E quando o terapeuta sai da formação, o que geralmente ele aprende? Venda por sessão, venda de tempo e a responsabilidade de trabalhar a vida toda do paciente. E quando o terapeuta chega no online, ele se assusta, porque no digital o jogo muda. Ele não consegue mostrar o que ele faz. E se ele mostra, é sobre técnica. E técnica não vende aqui. E aí ele não entende, porque o seguidor enxerga ele como mais um terapeuta de esquina. E então ele começa a travar. Trava no faturamento, trava no crescimento. E para lidar com esse medo de ficar sem paciente, ele começa a trabalhar mais sem sair do lugar com venda de sessão. E sim, eu também caí nessa armadilha, porque eu achava que quanto mais eu atendesse, mais eu ganharia. Porém, eu me esqueci da minha condição mental para isso. Afinal, eu cheguei a atender 10 pacientes por dia e eu não tinha tempo para nada. E o dinheiro que entrava não condizia com tudo que eu entregava. E a agenda cheia é o maior perigo. Eu vejo muitos terapeutas incríveis, com técnica, com formação, com paciente evoluindo, mas presos nos mesmos 3, 5, no máximo 10 mil por mês. E o problema não é a terapia, o problema é a falta de clareza que existe um outro caminho, mas que ninguém conta sobre ele, e é isso que eu quero te trazer aqui. Então ele se vê diante de uma única forma, que vender o seu tempo por dinheiro, acreditando que muitas vezes que ser terapeuta é viver isso, é vender o seu tempo por dinheiro, é viver desse propósito, e que não podem ganhar dinheiro com isso. E com isso a nova onda de pessoas que precisam de ajuda psicológica afeta esses terapeutas por uma única falta simples de resolver: estrutura. Sem estrutura, você ainda está vendendo blocos do seu tempo. E bloco de tempo gera limite. Eu mesma só conseguia atender 10 pacientes por dia. Eu não tinha como atender mais pessoas. E o pior, eu perdia meu tempo de vida me matando de trabalhar, sendo que meu trabalho transforma vidas. Eu me vi querendo desistir porque minha ficha caiu depois de perceber que o tempo é a coisa mais importante da nossa vida e que isso não volta mais. E enquanto você estiver preso nisso, você está preso também no quanto pode ganhar. E foi exatamente quando eu percebi isso que eu comecei a estruturar algo que mudou a minha vida, e isso é muito diferente do que as formações acabam ensinando por aí. Eu comecei a estruturar uma forma de resolver problemas específicos de alto valor com poucas sessões, sem precisar vender por sessão e muito menos olhar para a vida toda do paciente. E com isso, meu faturamento foi para 50 mil, atendendo 3 horas por dia, mas agora com algo surreal acontecendo. Eu tinha tempo para mim e para minha família e para desfrutar do que eu ganhava. E então eu comecei a ensinar terapeutas a vender essa estrutura também validada por mim. E eu percebi que qualquer terapeuta, qualquer abordagem pode ser aplicada dentro dela. O hipnoterapeuta, o psicanalista, o psicólogo e terapeutas. E calma, eu já vou te explicar isso bem a fundo, fica tranquilo que vai ficar bem claro para você. Antes, eu gostaria de te mostrar o processo que eu uso, né, para tirar os terapeutas de um faturamento de 3 a 5 mil por mês para mais de 10, 15, 20 mil por mês, trabalhando menos, sem depender de agenda lotada, apenas com pacotes de alto valor. E agora, eu quero que você pare e pense comigo. Por que você acha que cada dia mais que passa, está mais difícil crescer como terapeuta? Pare e pense um pouquinho comigo. Eu vou te trazer aqui 3 pontos que estão causando isso e aí você me diz se você concorda ou não. A primeira, o terapeuta bonzinho que tem medo de se expor e abrir a boca. É aquele terapeuta que ele não consegue abrir a boca, ele não consegue se expor porque ele tem medo de julgamento. E quando ele cria conteúdo, ele começa a falar de técnica e aí ele se torna invisível na sua rede social. Hoje você pode abrir qualquer Instagram de terapeuta. Tem conteúdo terapêutico de graça o tempo todo. Muito terapeuta falando da técnica no perfil. Tem dica, tem insight, tem reflexão. Então o paciente ele não paga mais por essa informação. Ele paga por direção, por acompanhamento, por alguém que leve ele até o resultado. Então o medo de se expor e o medo de julgamento faz o teu futuro paciente perceber que você é igual à maioria. Terapeutas comuns sem identidade. Os terapeutas de esquina, como eu costumo dizer. O segundo ponto também é muito importante, aquela oferta genérica, né? Hoje existem muitos terapeutas nas redes sociais e quase todo mundo tá falando a mesma coisa. Então o paciente ele não consegue diferenciar você de mais ninguém. Ele não consegue perceber que você tem o teu diferencial. E quando ele não diferencia, ele escolhe por preço. E quem entra em guerra de preço sempre perde, que é o seu caso. A sua promessa é a mesma promessa de um monte de terapeuta de esquina. É tudo igual, é venda por sessão.
Terceiro ponto, e eu falo que esse é um dos mais importantes. O terceiro ponto é o seguinte, o terapeuta acaba dizendo, o paciente ele não quer pagar mais para fazer terapia comigo. Ele acha muito caro. Ou então é a falta de paciente pra comprar terapia comigo. Isso é uma grande mentira que você diz pra você mesma. Porque existem pessoas, sim, que querem pagar mais pelo teu trabalho. E o problema não é a falta de paciente. Existem milhares de pessoas que precisam de saúde mental, que precisam de ajuda. E eles querem te escolher, só que você precisa ser escolhido pra isso. Porque pensa comigo. Mesmo que você cobre 100, 150 reais por sessão, você sempre vai bater um limite da tua agenda. Então, o meu exemplo. Eu atendia 10 pessoas por dia, 10 pacientes por dia. Eu não tinha tempo. E se eu quisesse ganhar mais, eu tinha que abrir mão do meu almoço ou da minha noite, porque eu já tava lotada. Então eu trabalhava intensamente sem tempo, cansada e já pensando no outro dia. Mas e pra crescer além disso? Não tinha como. Então eu pensava, como que eu faço pra me crescer além disso? Não tinha uma outra possibilidade. Então talvez você pense aqui comigo, mas se eu fizer 10, 20k atendendo o dia todo, está ótimo, Angélica. Você que pensa. Eu quero te abrir os seus olhos pra isso. Se você faz 10, 20k com agenda lotada e eu faço 50 mil com 3 horas de atendimento, não seria inteligente você olhar pra isso e aprender essa habilidade do que continuar fazendo a mesma coisa que você faz, sem tempo de qualidade com a sua família, exausto, às vezes até enfrentando um burnout como terapeuta. E aí entra um ponto importante que eu quero te falar. Você aprendeu que precisa matar um leão por dia na tua vida. E que o dinheiro só entra se você trabalhar e trocar o teu tempo por dinheiro. E o que eu venho te mostrando é que isso é uma grande mentira. É algo que o sistema impõe pra você, que as formações impõem pra você e que não é uma verdade. No digital não existe limite de ganho. Só que você continua perdendo tempo com a sua família, filhos, maridos, continua exausto, exausta, estressado, esgotado, de ver o mesmo paciente toda vez e ele também sente o mesmo com você. Você continua tentando escalar, vendendo pedaços da sua agenda. Isso nunca vai dar certo. E no fundo você sabe que isso não escala. Você sabe que isso não funciona. Você sabe que isso não vai te fazer destravar. Então, resumindo para você entender esse terceiro ponto. As pessoas que você atende hoje só te pagam pelo preço porque você se comunica da forma errada. Então, esse preço que você cobra, elas te pagam porque você acaba numa guerra com outros terapeutas por causa de guerra de valor. E aqui, você precisa ter uma promessa assertiva para que a pessoa te escolha, não por preço, mas sim pela transformação que você gera. Ou seja, elas vão te olhar de uma outra forma ali na tua rede social. E agora eu vou te mostrar o passo a passo para você sair disso. Então anota, papel e caneta na mão, porque eu tenho certeza que isso aqui vai mudar o teu jogo. Então são 3 fases que a gente vai precisar. E cada fase que eu vou trazer aqui exige uma mudança específica. Então fica atenta a tudo que eu vou te explicar. A primeira fase, para você chegar até os 5 mil, você precisa parar de ser boazinha ou bonzinho. Para de ficar no teu Instagram sendo doce, falando calmamente, ensinando técnica. Isso não vai vender. Se o seu paciente perceber que você é bonzinho ou boazinha, ele não vai fechar com você. Ele quer alguém que direcione ele quer alguém que lidere ele quer alguém que fale verdades pra ele. Quando você se comporta como um terapeuta bonzinho, uma terapeuta boazinha, você afasta esse paciente de você. Porque o paciente do online, ele é muito observador. E você também precisa parar de ser mais uma terapeuta, construir uma identidade clara de quem você é. E aqui não tô falando de nicho, você é o teu nicho. Para com isso. Eu não tenho nicho. Vocês podem ver na minha rede social que eu falo sobre tudo, porque eu sou meu próprio nicho. Então, tira esse peso sobre você. Você não precisa escolher um nicho. Você pode falar sobre absolutamente tudo. Afinal, terapia resolve qualquer problema, qualquer situação. Basta você identificar a raiz para que isso fique claro para você. Então, não se preocupe em escolher um nicho. Você pode falar sobre tudo no seu perfil. Afinal, o teu paciente, ele tem várias dores. O que ele entende sobre medo, talvez você entende sobre ansiedade. Talvez o que ele entende sobre ansiedade, ele entenda como depressão. E aí talvez isso fique confuso pra ele. Ele pensa que você não trata ele. Por quê? Porque lá no seu perfil só tá falando de ansiedade. Então para de ser maçante. Crie conteúdos de várias informações, com várias dores. Porque assim o seu paciente ele vai acabar gostando do teu perfil, te acompanhando e comprando de você. Outra coisa também, conteúdos leves, que entra essa questão do nicho. Para de escolher nicho. Fale sobre tudo. Fale sobre medo, fale sobre depressão. Fale sobre tudo dentro do teu perfil. E traga também o resultado desejado que seu paciente quer. O que seu paciente quer? Ele quer ter mais leveza? Ele quer ter um relacionamento tranquilo? Ele quer destravar? O que ele quer com o teu resultado? Quantas dores uma pessoa carrega que você poderia trazer isso dentro do teu Instagram de várias formas e de vários assuntos sem se prender a um único assunto, como por exemplo ansiedade, ansiedade, ansiedade. Isso cansa. O teu paciente para de te acompanhar. Existe uma clareza muito grande aqui no que eu tô te explicando. Existe um posicionamento, existe uma diferenciação e isso torna a sua comunicação magnética. Vocês podem ver no meu perfil. Eu sempre estou falando sobre tudo. E isso sozinho, que eu tô te ensinando aqui, já vai te levar pros 5 mil por mês com muito mais consistência. E o seu seguidor, ele vai te olhar como se você fosse alguém que conhece a cabeça dele. Ele vai olhar pra você e vai falar, nossa, ela conhece a minha cabeça, ela sabe exatamente o que eu tô passando. E isso faz você ganhar muitos pacientes. Fase 2, até 10 mil reais. Aqui você precisa de um sistema simples, tá? Um funil de isca e um funil de educação. Você para de postar conteúdo falando de técnica e começa a bater na mesma ideia
dor e solução. Então a repetição gera autoridade. E depois você leva essas pessoas para um ambiente onde você aprofunda e tem uma lista de sedução, curiosidade e identificação. Gera conexão, aumenta a curiosidade e prepara um conteúdo sedutor. Então, basicamente, o que você vai fazer aqui? Você vai criar conteúdos que gerem sedução, conteúdos que sempre batam na mesma tecla de dor e solução para o seu paciente entender que a dor dele tem uma solução e que você entende sobre ele. Então, quanto mais tempo a pessoa consome você, mais ela confia em você. E quanto mais ela confia, mais ela te vê como a única opção e fica fácil dela comprar. Por isso que eu bato na tecla. Fale sobre todos os assuntos, sobre todas as dores emocionais. Você não precisa ficar presa a um único nome ou a única dor emocional. E a fase 3, que é a dos 20k ou mais. E aqui tá o grande ponto, tá? Você precisa parar de vender sessão e criar uma oferta para trabalhar problemas específicos, que é o que eu faço hoje. Ou seja, uma única transformação, com pacotes e problemas específicos que seu paciente deseja olhar agora. Qual o principal problema que ele deseja resolver agora? Então, por exemplo, o paciente entende que você é 50% e que ele é 50%. E aqui fica claro que a sua terapia é começo, meio e fim. E ele descobre essa raiz já no primeiro momento. Ou seja, ele já vai saber exatamente o que ele vai fazer, ele sabe que ele tem que se entregar, porque você já vai entregar o teu 50%, e aí você lidera, você não se sabota. Porque o teu paciente sabe que ele vai resolver problemas específicos, que você não vende por sessão, que é um processo de começo, meio e fim, e que também você precisa depender dele para que isso dê certo. Então você tem que deixar isso muito bem claro para ele. E quanto melhor a experiência, maior o valor. Isso muda completamente o jogo. Então quanto maior a tua promessa de transformação, quanto maior é a promessa que você leva, que você tira ele do ponto A pro ponto B, que é o que ele deseja, mais ele sente vontade de comprar com você. Porque você para de depender exclusivamente da sua agenda e você começa a vender transformação para esse paciente. Então você passa a escalar dentro dessa mesma solução, você atende ele já tá pronto para ir para a vida e você pode vender outros pacotes para ele, resolvendo até outros problemas específicos e trazer mais pessoas ainda do digital para comprar terapia com você. Ou seja, sua agenda vai ficar muito tranquila. E aí ele vai embora, ele vai resolver o problema dele, ele vai te entregar um depoimento muito legal, ele vai te indicar para outros pacientes que te pagam o mesmo nível de valor, que é o que acontece comigo. Então eu tô te ensinando basicamente a base que eu uso aqui atrás para que você aplique aí também dentro do teu negócio. E a matemática, ela começa a fazer sentido porque você não depende só de sessão. Você tem entradas de dinheiro com pacotes de alto valor toda semana e ao mesmo tempo liderando pacientes que já finalizaram e que vão te indicar com o mesmo método. Então eles vão sair dali, eles vão te indicar e eles vão falar muito bem de você. E detalhe, vai ser pacote de alto valor, então ele não vai vir por uma indicação de uma sessão de terapia. Hoje, por exemplo, você vende uma sessão por 150, teu paciente te indica, o que vem de indicação paga 150 também. A diferença de vender um pacote de alto valor para esse tipo de paciente é que ele vai te indicar e ele já vai deixar claro para a pessoa que a tua transformação é maravilhosa e essa pessoa já vai vir preparada para te pagar também um pacote de alto valor. Ou seja, com o mesmo conhecimento, com o mesmo esforço base que você já usa para vender por sessão. Mas agora você está com uma promessa clara, aonde você se sente segura, né? E nem com aquele peso de curar o seu paciente. Afinal, você não vai precisar resolver a vida toda dele. A sua rotina muda, né? Você vai passar a trabalhar menos horas, você vai começar a criar conteúdo leve, você vai gerar curiosidade e sedução. Isso é trabalhar de forma inteligente, não mais pesada. E isso aqui não é teoria, isso aqui já está acontecendo. Terapeutas que estavam travados começaram a crescer. Quando mudaram a sua identidade de comunicação. E aqui vai um ponto importante. O mercado ele não está pior. Ele só está diferente. Os pacientes estão diferentes. Eles procuram algo diferente. E a maioria ainda está presa no modelo antigo, que era na era dos dinossauros. Que era a venda por sessão e resolver a vida toda do paciente. Trocando tempo por dinheiro, vendendo por sessão. E quando você sai disso, você vira referência. Por exemplo, eu sou uma referência hoje. Hoje eu sou conhecida como a terapeuta que resolve, a terapeuta que gera transformação, a terapeuta que vende protocolos de alto valor. Então você acaba virando referência, porque você começa a falar diferente, você se posiciona diferente, você começa a resolver problemas específicos. Aí o paciente ele não te compara, porque ele percebe que você tem um diferencial, então ele começa a te escolher. E hoje, com tanta informação gratuita, o que ficou escasso foi clareza, confiança, resultado. E é exatamente isso que você entrega, quando você cria pacotes que resolvem problemas específicos. E aqui está uma grande verdade. Você já sabe ajudar pessoas, você já tem conhecimento, você já tem um método, você não precisa aprender a ser terapeuta. Esse é o ponto. Você precisa aprender a vender transformação. E esse modelo resolve 3 coisas. Escala, ou seja, você não depende mais de horas. Problemas específicos, você não precisa mais resolver a vida inteira do paciente, que eu sei que isso é um saco pra você. E resultado, você entrega a transformação, leva ele do ponto A pro ponto B e principalmente, você deixa de ser refém da agenda. E isso aqui é o ponto mais importante pra mim. Agora, isso aqui não é pra todo mundo, isso aqui que eu te expliquei. Se você quer continuar sendo um terapeuta bonzinho, uma terapeuta boazinha, vivendo por sessão, esperando indicação, isso aqui não é pra você. Eu já vou deixar bem claro pra você. Não é pra você. Mas se você quer crescer, se você ficou até o final e quer parar de depender de agenda, ou quer já ir indo pra essa linha de ter liberdade, perceber que isso é muito mais importante, construir um negócio de verdade, isso faz total sentido pra você. Então agora me responde.
Qual é o custo de continuar do jeito que você está hoje? O quanto tá custando pra você isso? Quanto custa cada mês você ficar mais travado? Sem ser visto, sem ser seguro, sem ter liberdade. Porque o tempo vai passar de qualquer forma, você não concorda comigo? A diferença é que você só vai continuar preso. Ou se vai construir algo maior. Então você tem dois caminhos, ou continuar preso ou construir algo maior. E se fizer sentido pra você, e você quiser entender como aplicar isso no seu negócio de forma individual, eu e você, eu te direcionando, eu quero que você me chame no direct com a palavra eu quero. Você vai digitar no direct, Angélica, eu quero, e aguarda a minha resposta.